Pronto, ó, começou, tá? Então, gente, só para a gente recordar aí, olha só. Na nossa última aula, nós falamos sobre o plano complexo, tá bom? Aula 13, plano complexo, ou plano de Argand de Gauss. E a última coisa que a gente viu é o módulo de um número complexo. Só para recordar, o módulo é o tamanho desse vetorzinho aqui que está de verde, tá bom? É a distância do ponto P, que representa a forma algébrica do número complexo, né? Representação geométrica, à origem, tá? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos começar uma parte importante do nosso curso, só para a gente lembrar aqui, ó. Nós vimos um roteirinho de estudo, certo? Basicamente, a gente conheceu os números complexos e depois que a gente conhece, a gente vai falar como é que faz continha com eles, como é que soma, subtrai, multiplica, divide, calcula a potência e tira a raiz, certo? O que falta para a gente fechar o nosso curso de números complexos? Falar de potenciação e radiciação. E para isso a gente vai falar na forma, a gente vai precisar da forma trigonométrica dos números complexos, tá bom? Então, hoje a gente começa a falar de forma trigonométrica, aí, nas próximas 2 aulas, 3 no máximo, talvez a gente conclui esses conceitos de potenciação e radiciação na forma trigonométrica, tá bom? Então, só para deixar o registro aqui, que eu marco, né? Na verdade, quando eu falo que a nossa aula... E só um pouquinho travou. Quando eu falo que a nossa aula 14, na verdade é o nosso 14º encontro, né? A aula mesmo é a 28 já. Tá? Nós temos 72 no ano. Então, a nossa aula, o nosso encontro 14, tá certo? Hoje é dia 15/6. Eita, tá falhando. Hoje tá difícil. No primeiro horário, meu computador quase não ligou. Gastou uns 2.000 horas para ligar. Então, nós vamos falar sobre a forma trigonométrica de números complexos, tá bom? Eu não sei o que está acontecendo com o computador. Eu não escrevi nada, ele já travou de novo. Vamos ver se agora vai, gente. Isso. Olha só, se você quiser ou preferir acompanhar pelo livro, gente, você tem a opção de acompanhar lá pela página 184, tá bom? Nós vamos falar sobre a forma trigonométrica de um número complexo. Vamos tentar hoje só focar nisso, aprender como que a gente calcula. Talvez a gente tenha que fazer algumas revisões sobre conceitos de trigonometria, e pode ser que a gente use um pedaço de uma próxima aula só para revisar alguns, como calcula senos, cossenos, em ângulos de segundo, terceiro e quarto quadrante, coisas do tipo, tá bom? Mas, essencialmente, essa partezinha a gente poder falar de exemplos, tá bom? Bom, eu vou então, assim, tenho feito, vou printar para deixar... depois eu vou apresentar esse conteúdo aqui mesmo, eu vou passar uma paginazinha só para falar dele, tá? Saúde.
Ok? Então, qual é a ideia, gente? Qual é a ideia dessa... Então, assim, isso aqui é a paginazinha do livro para vocês, tá bom? Essa forma trigonométrica, também, então, só para deixar registrado, ela pode ser chamada, em alguns lugares, de forma polar, tá bom? Forma polar. Quem for fazer um curso da área de exatas, faculdade, para cursar uma disciplina de cálculo 3, então, sei lá, for fazer alguma engenharia, matemática, física, coisa do tipo, vocês vão ver lá que existe a noção de coordenadas polares. O que a gente está fazendo aqui é para 2 dimensões, mas existe para 3 dimensões ou mais, tá bom? Qual a ideia original? Vamos só voltar aqui um pouquinho, tá bom? A gente falou aqui na aula passada da representação geométrica de um número complexo, certo? Um número complexo, na sua forma algébrica, ele pode ser escrito da forma A mais BI, certo? A mais BI. Quando a gente representa ele geometricamente, igual está nesse desenho aqui, então nós temos a representação, o ponto de um plano complexo representando esse número complexo, e nós vimos que tem um módulo, ou seja, esse vetor tem um certo tamanho, certo? Agora, o que ficou faltando falar aqui, e a gente já falou um pouquinho disso em geometria analítica, certo? Aí eu vou aproveitar o desenho aqui, mas eu faço lá embaixo de novo. O nosso vetorzinho, ele forma um determinado ângulo com o eixo... Pensa, se fosse lá em geometria analítica, a gente chamava o eixo X, o eixo das abscissas, certo? Aqui ele forma com o eixo real. O que acontece? A gente vai ver que é possível reescrever o nosso número que estava na sua forma algébrica, que, portanto, dependia dos parâmetros A e B, por uma forma que dependa apenas desse módulo e do ângulo que ele forma com o eixo real, certo? Como é que a gente calcula o ângulo aqui nos números complexos? Igual a gente falou lá em geometria analítica. Você sempre anda no sentido anti-horário, partindo do eixo X, no caso aqui o eixo real, até encostar no... Lembra lá na reta? Aqui, no caso, até encostar no nosso módulo, certo? A representação geométrica do nosso módulo. Então, a gente troca as coordenadas algébricas por umas coordenadas que a gente chama de coordenadas polares, que é o ângulo e o tamanho do nosso, tamanho entre aspas, do nosso número complexo, tá bom? Então, a ideia é reescrever o número complexo A mais BI de uma forma que dependa não mais de A e B, vai depender indiretamente, mas a apresentação final dele vai depender do ângulo e do módulo, tá bom? Então, para a gente começar a falar, imagina o seguinte, então vou pôr de branco aqui para fazer o desenho. Imagina que a gente tem um número complexo, A mais BI, e, gente, num primeiro momento pode parecer que a vida fica mais difícil. Não faz muito sentido eu trocar algo aparentemente simples por algo que vocês vão ver que envolve senos e cossenos. Mas, quando a gente quer fazer, tirar raízes, calcular potências, tem uma vantagem muito grande, tá bom? E aí você fala, professor, mas por que eu preciso de raízes de números complexos? Você não precisa pensar em raiz de números complexos, certo? Eu acho que eu já comentei isso em aulas anteriores, mas para motivar, eu poderia ter o seguinte problema, sei lá, eu quero saber quais são os números x elevado ao cubo d1, certo? Isso aqui, esse é um problema que aparentemente não tem nada a ver com número complexo, certo? X ao cubo igual a 1. Quais são os números que elevado ao cubo dá 1? A gente conhece uma resposta, certo? 1 é o número 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, nós estamos procurando o que a gente chama aqui as raízes cúbicas de 1, ou da unidade, tá bom? A questão é que existem outras duas respostas para esse problema. E essas respostas são números complexos. Existem outros dois números complexos que elevado ao cubo d1. Certo? E a gente vai ver como achar ele por meio da radiciação, que é extrair raízes. Certo? Por exemplo, quando a gente pensa aqui, hoje a gente conhece 4 soluções para esse problema. X à quarta igual a 1, certo? São mais ou menos 1 e mais ou menos i. Nós conhecemos 4 números que elevado à quarta resulta em 1. Certo? 2 são reais e 2 são complexos. Mas para o cubo, até agora, a gente só conhece uma, certo? Se eu pensar aqui em x à quinta,
Mesma coisa, eu só conheço o número 1, que elevado à quinta resulta em 1. Não conheço o outro, certo? Agora, ao invés de 1, eu poderia ter assim, sei lá, x ao cubo igual a 8, certo? Existem 3 números que elevado ao cubo resulta em 8. Um deles é o número 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Existem outros 2 números complexos que permitem dar essa solução. Agora, extrapolando, pensando matematicamente, certo? Eu poderia, ao invés de pensar 8, eu poderia, sei lá, pensar quais são os números que elevado ao cubo dão 8i, certo? Só troquei o 8 por 8i. Existem 3 números que me dão a solução para isso. E a gente vai aprender por meio da radiciação. E a forma que a gente consegue resolver problemas como esse é botando trigonometria aí no meio, tá bom? Vou apagar aqui, tá gravado, tá? Então, nós temos um número A mais BI, a gente viu que é possível representá-lo geometricamente da seguinte maneira. A, B, eu não vou pôr, mas daí eu tiro aqui, depois eu deixo de quadricular. Opa. Gráfico. Então, vamos montar o nosso plano complexo aqui. Imaginário. Então, nós temos o eixo real, o eixo imaginário, depois eu tiro esse quadriculado. Vamos imaginar, só para facilitar a vida, que o A esteja aqui e o B nesse lugarzinho, tá bom? Então, nós temos a nossa representação geométrica, certo? Aqui, AB. Quem é o vetorzinho, certo? Então, é a distância desse ponto. Vou pôr até mais forte um pouquinho o traço aqui. A distância do ponto até a origem, tá bom? Vocês preferem que eu escreva com esse traço mais fino? Fica menos pior minha letra, né? A ou A? Eu também prefiro, é menos horrorível. Matei o vetor. Pronto, aqui nós temos o módulo, certo? O que eu comentei ali atrás no início da aula com vocês? Que assim como a gente utiliza para geometria, acontece algo parecido aqui para os números complexos. Eu posso calcular esse ângulo aqui, certo? Como é que é o ângulo aqui que eu falei assim e desenhei, certo? É o ângulo que o nosso vetor forma com o eixo real, o eixo X, o eixo das abscissas, tá bom? Como ele é calculado? Sempre no sentido anti-horário, você vai lembrar, né? Você parte do eixo até, entre aspas, encostar no módulo, tá bom? Então, é dessa forma como a gente calcula. Esse ângulo, gente, eu vou até deixar registrado aqui, aí eu vou voltar ao papel original. Esse ângulo ele é chamado o argumento principal do número complexo. Bom, uma observação importante, a gente já fez esses comentários em geometria analítica, tá bom? Ele é sempre calculado no sentido anti-horário, tá bom? Então, quando aparece um ângulo positivo, é que você andou, digamos, 30 graus, no sentido anti-horário. Depois, aqui, a gente sempre representa ele, aqui por padrão, em radiano, tá bom? Vocês podem ver algum livro, alguma coisa botando em graus, não há problema, existe uma relação entre o radiano e o grau, tá bom? Mas por padrão a gente usa em radiano. E esse ângulo para a gente sempre estará entre 0 e 2π, tá bom? Por que eu não considero que não é possível ser exatamente 2π? Porque é o seguinte, lembra lá do ciclo trigonométrico, você tem o eixo dos cossenos e dos senos aí, certo? Esse é o ângulo zero, né? A origem dos arcos. Quando você fecha uma volta 360 graus, você está exatamente no zero. Então, para evitar ambiguidade, olha, você me diz que é 0 graus ou 360 graus, a gente diz, ó, quando for 360, você considera zero, porque voltou no mesmo lugar, tá bom? Então, o 0 e o 360 estão no mesmo lugar, tá bom?
Ah, professor, e se tivesse em graus? Não tem problema, você pode deixar assim, né? Entre 0 e 360. Tá? Mas, por padrão, nós vamos usar em radiano, tá bom? Agora, com essas considerações, a gente pode usar um pouquinho de trigonometria que a gente conhece desde o ensino fundamental, que é as definições de seno e cosseno. Vamos OPA, tá? Esse triângulo ele é um triângulo retângulo, certo? Por quê? Lembra, eixo real e eixo imaginário formam entre si um ângulo de 90 graus. Esse segmento AP e o segmento BP são paralelos aos eixos, né, imaginário e eixo real. Então, o ângulo que eles formam aqui também é o ângulo de 90 graus. Vou desenhar esse triângulozinho aqui embaixo que fica melhor nessa vida, tá bom? Então, nós vamos pegar esse triângulo e vamos desenhar aqui. Vamos imaginar que fosse isso, certo? Olha, então aqui nós tínhamos o ponto O ponto P. Aqui eu vou chamar de A maiúsculo só para manter o padrão de um triângulo, tá bom? Esse triângulo é um triângulo retângulo. O ângulo formado aqui é o nosso ângulo que a gente chamou de teto, o argumento principal, certo? Quanto mede o segmento OA? Mede esse tamanhozinho Azinho, certo? Quanto mede o segmento AP? Mede o Bzinho, certo? E OP, gente, é justamente o que a gente chamou o módulo do nosso número complexo, certo? O módulo do nosso número complexo. Ok? Que relações a gente conhece com um triângulo retângulo envolvendo ângulo e lado, certo? As duas mais famosas que a gente conhece são senos e cossenos, certo? O que é o seno de θ, gente? Seno de um determinado ângulo num triângulo retângulo. Não, oposto, tá bom? Mas vai dar B sobre o módulo, tá bom? Mas só para a gente lembrar, então, é o cateto oposto, AP, sobre o cateto, sobre a hipotenusa, OP. Esse AP mede B, que a princípio é um valor conhecido, e aqui mede o módulo de Z. E o cosseno de θ, gente? É o cateto adjacente, OA, sobre a hipotenusa, OP. O cateto adjacente, Azinho, sobre o módulo, certo? Bom, olha só. Qual era a forma algébrica do nosso número complexo? Z, A mais BI, certo? A mais BI. Acontece aqui, gente, que eu posso escrever A e B em função do ângulo e do módulo, certo? Por quê? Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, nessa primeira que eu estou escrevendo aqui do seno, eu posso passar o módulo multiplicando, certo? É módulo de Z vezes o valor do seno. E na segunda, o Azinho é quem? Módulo de Z vezes o valor do cosseno. Só passei esses multiplicando, certo? Ok? Então, ao invés de escrever em função das coordenadas cartesianas, digamos assim, nós podemos escrever em função das coordenadas polares, em função do ângulo e do módulo. Eu posso trocar o A por quem? Módulo de Z vezes o cosseno. E posso trocar o B por quem? Módulo de Z vezes o seno. Tudo isso vezes a unidade imaginária. Entretanto, existe um fator comum aqui, não existe? Módulo de Z está para os dois lados, certo? Eu posso colocar o módulo de Z em evidência. Sobrando para a gente cosseno de θ mais I seno de θ. Certo? Isso aqui que eu vou grifar agora é o que a gente chama a forma trigonométrica ou a forma polar de um número complexo. A forma trigonométrica de Z, certo? De novo, gente, olha só, esse ângulo precisa estar entre 0 e 2π, então eu vou deixar registrado isso aqui, tá bom? Olha, o ângulo precisa estar entre 0
e 2π, tá bom? O argumento precisa estar entre 0 e 2π, tá bom? Vamos ver um exemplo de como a gente pega um número complexo e escreve ele na forma trigonométrica, tá bom? Olha, é importante aqui, gente, a gente lembrar essas relações, tá bom? Claro, na dúvida, se você sempre montar o triângulo, eu evito ficar decorando, tá bom? Mas talvez te ajude em algum momento. Mas se você lembra como montar o triângulo, você vai lembrar essas relaçõezinhas, tá bom? Mas é importante lembrar, essas relações são importantes pra gente, tá bom? Principalmente se forem resolver exercícios, vocês vão ver lá, sei lá, às vezes o cara te dá o A, te dá o, sei lá, o ângulo e o módulo e quer saber A e B, tá bom? Então, assim, né? Mas o importante é a gente lembrar a definição. Se você lembrar a definição, você chega, tá? Mas estou grifando porque é importante a gente lembrar essas relações aqui, tá bom? B é Z módulo de seno, A é módulo de Z vezes o cosseno. Então, vamos começar com um exemplo bem tranquilinho, depois a gente vai avançando nos exemplos aqui. Então, exemplo 1, por exemplo, né? Então, qual é o enunciado aí? Está gravando, tá? Determine a forma trigonométrica do número complexo, tá bom? Quem é o número complexo? Vou começar com um bem simplesinho. 1 mais i, tá bom? Temos 1 mais i aqui. Como é que eu vou achar a forma trigonométrica desse número complexo? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é representá-lo geometricamente, tá bom? A qual ponto está associado? E 1, né? É 1i, certo? Parte real, parte imaginária, certo? Parte real, parte imaginária. Então, vamos marcar aqui no nosso plano complexo. Parte real, parte imaginária, a origem. Então, vamos, só para facilitar até para vocês enxergarem, 4 quadradinhos como sendo a nossa unidade. 1, 2, 3, 4, tá bom? Temos aqui o nosso ponto P marcado. Certo? Qual é o módulo do nosso número complexo? Esse tamanhozinho aqui, certo? E quanto vale esse tamanhozinho aqui? Quanto vale esse tamanhozinho aqui? Algum palpite? Quanto vale? Esse aqui eu vou indicar, esse é o módulo de Z. Eu quero saber quanto é o módulo de Z. É raiz de 2. Por que é raiz de 2? Sabe? Então, qual é o nosso... Então, de novo, gente, a gente falou de módulo aula passada, certo? Olha só. Nós falamos de módulo aula passada. Certo? A gente falou bastante de módulo, certo? Ao invés de a gente ficar decorando... Por isso que eu falo, é perigoso ficar decorando, certo? Bom, a definição do módulo é a distância de P até a origem, certo? A gente já falou de distância lá em geometria analítica. Aqui, no final das contas, a gente está falando de usar o teorema de Pitágoras. Então, ao invés de... Tudo bem, você decorou, é 1 e 1, mas se fosse 1 e raiz de 3, ia ficar como, né? Tá? Ou raiz de 3 e 2. Então, a ideia é o seguinte, para você sempre lembrar isso. Claro, você... Bom, gente, você pode decorar a fórmula. O que fala aqui para gente? Se Z é A mais BI, o que diz a fórmula, né? Módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, então se eu substituo 1 e 1, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2, raiz de 2, achei, certo? Mas ao invés de decorar isso, como que a gente chegou nesse lugar aqui, certo? Como que eu cheguei e fiz módulo de Z é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado? Usando o teorema de Pitágoras, certo? Olha, triângulo é retângulo, um cateto mede 1, o outro cateto 1. O que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, o módulo de Z ao quadrado é 1 mais 1, que é 2. Quem é o módulo de Z? Raiz de 2. Então, tem como chegar lá sem ficar decorando fórmulas, tá bom, gente? Em todo caso, se você pensar um pouquinho sobre o problema, você deduz que o módulo de Z vale raiz de 2, certo? Nosso problema aqui, qual é o nosso problema?
para escrever na forma trigonométrica, achar quem é esse ângulo que eu estou indicando por θ. Como eu posso achar esse ângulo? Palpites aí, dicas, sugestões? Posso ir embora? Pode falar. Uhum. Pô, bem observado. Bom, um bom caminho é a gente pensar sempre assim. Ou seja, raciocinar sobre o que a gente conhece. Por que está dividindo ao meio? Na verdade, o que a gente tem aqui, eu vou grifar isso, depois eu apago, tá bom? Tá exatamente. Aqui eu tenho um quadrado de verde, nós temos um quadrado de lado 1. Esse modo, ele representa aqui para a gente o quê? A hipotenusa. Vou voltar lá. Ele representa a hipotenusa do nosso quadrado, certo? Perdão, falei besteira. Ele representa a diagonal do nosso quadrado, certo? Vou pôr, sei lá, aqui, ó. Vou mais grosso um pouquinho. Ele representa, esse que está bem grifado de grosso aqui, a diagonal do nosso quadrado. A diagonal tem essa propriedade no quadrado. Ela é bem bacana. Ela divide os nossos ângulos centrais em um meio. Ela coincide com o que a gente chama de bissetriz, certo? Então, ela divide esse ângulo, que era um ângulo de 90 graus, em dois de 45. Bem observado. Então, a gente sabe que esse ângulo tem que ser 45 graus, certo? Ok? Bom, então nós achamos uma boa estratégia de como achar esse ângulo, que esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Bom, acontece que talvez eu poderia não ter pensado assim, então a gente deu uma solução e eu quero dar uma estratégia para vocês que sirva para outros exemplos, tá bom? Se esse ângulo não fosse 45, né? Não fosse um ângulo bom, como eu poderia achar esse ângulo, certo? Então nós vamos usar as definições de seno e cosseno, certo? O seno do ângulo, porque daí a gente é forçado a concluir que é 45. O seno do ângulo, pelo que a gente acabou de falar, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto mede o cateto oposto aqui? 1. E a hipotenusa? Raiz de 2. Poxa, professor, eu não conheço onde dá 1 sobre raiz de 2, mas a gente pode fazer um negócio que é bem famoso, que é racionalizar. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2, certo? O cosseno dá quanto, gente? O cosseno é o cateto adjacente, que nesse caso também mede 1, né? E a hipotenusa, raiz de 2. Mas se a gente repetir o processo anterior, também dá. Esse é um o seno e o cosseno ambos valendo raiz de 2 sobre 2, nós somos forçados a concluir que o ângulo é o ângulo de 45 graus. 45 graus é menor que 360, então eu posso escrever, certo? Se eu quisesse dar a solução em função de ângulos em grau, como é que ia ficar? Vamos lembrar a fórmula. É 45. Mas isso, professor, você falou que preferencialmente nós vamos deixar em radianos. Como é que eu transformo isso para radiano? Muito bem. É só lembrar, gente, π vale 180 graus, 45 é o que você está procurando, certo? Então, 180 vezes o ângulo que você está procurando é 45 vezes π. Faço 180 dividindo. Posso simplificar 180 e 45? Posso, tá bom? Se você simplificar com calma, você vai ver que 180 é divisível por 45. Né? 180 por 2 é 90. Por 2, de novo, 45. Então, aqui fica π sobre 4. Então, ao invés de deixar em grau, você ia botar lá, ó, em radiano. π sobre 4
estão cantando. Toda aula é isso. Meu Deus, vou morrer. Nossa, até dói minha alma. Nossa, no Natal ainda. É terrível. Não. Vou chorar se vocês cantarem essa música. Até minha filha cantou para mim esse dia. Eu falei, meu Deus, minha filha, não faça isso com o pai. O seu pai é insuportável, não gosta dessa música. Mas se vocês decoram, tá válido, gente, tá bom? Não faz nem sentido, porque você poderia pôr raiz até no 1, porque raiz de 1 é 1, manda pôr raiz em tudo. A música é sem sentido. A música fere minha alma, essa música. Nossa! Aí vocês querem que eu infarte, cair lá em Borges, vão ficar felizes, perdeu o professor. Olha só, o seno de 30 é meio... Vocês já viram a dedução disso aí? Viram mesmo? Vocês estão mentindo para mim? Oi? Tudo bem. Eu não pus tangente, gente, mas a tangente é diferente, né? É mentira, então, é porque até isso a gente não pensa quando a gente decora a música. A tangente não é diferente, é seno sobre cosseno. Meio dividido por raiz de 3 dá raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. E raiz de 3 sobre 2 dividido por meio dá raiz de 3. Né? A tangente é diferente, não sei o que lá. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, não é na música? Então, quando vocês cantam, às vezes vocês não param para raciocinar sobre. Meu problema não é a música. Se a música ajuda vocês a decorar, tá excelente. Só que isso fere de morte um conceito matemático importante, que é tentar entender o porquê das coisas, não decorar as coisas. É isso que nos distingue como ser humano, né? Não. Oi? Né? Tá bom? Mas, então, eu vou colocar aqui para vocês. E se fosse, ao invés de radiano, ou ao invés de grau, fosse em radiano? Como fica aqui? Só para vocês lembrarem. Aqui é... Gente, π é 180, certo? Então, 30 é 180 dividido por 6, π sobre 6. 60 é 180 dividido por 3. 45 é 180 dividido por 4. Tá bom? Agora, depois, se precisar, daqui a pouco a gente vê como que a gente acha os correspondentes no segundo, terceiro e quarto quadrante, que eu vou pôr agora um do segundo quadrante para a gente poder fazer, tá bom? E aí a gente pode usar o raciocínio lógico, como você me apresentou, ou usar a definição para senos e cossenos, tá bom? Então, a gente fez um primeiro exemplo, tá? Não preocupe em avançar muito nesse momento, que eu quero mais a gente entender a forma trigonométrica para depois avançar, falar de multiplicação, divisão e potenciação, tá bom? Então, o segundo exemplo aí para a gente, hoje, infelizmente, a aula super curta, talvez vocês gostem, né? Mas o que aconteceria se, ao invés de 1 mais i, eu tivesse menos 1 mais i agora para representar? Menos 1 mais i. Qual é o ponto a qual ele está associado? Menos 1 e 1, certo? Olha, o desenho é parecido, então eu não vou fazer quadriculadinho lá não, só para a gente ganhar um tempo sobre isso, certo? Quando nós marcarmos menos 1 e 1, o menos 1 está para cá, certo? Vamos imaginar que o 1 esteja aqui. Então, fechando um quadradinho bonitinho, certo? Não é um quadrado pelo desenho aí, mas dá para entender, né? Ok? Quanto vai valer esse módulo aqui? É o mesmo argumento do outro. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Também vale raiz de 2, porque menos 1 ao quadrado também é 1, né? Ok? Então, o módulo também dá raiz de 2, certo?
Qual é o argumento principal do nosso número complexo aqui? Lembra, gente? Olha só. Você sempre tem a parte... Então, eixo real, eixo imaginário. Como é que você calcula o ângulo? Você parte do eixo real e anda no sentido anti-horário até encostar no módulo. Então, o ângulo é esse aqui, certo? Ele certamente é um ângulo maior do que 90 graus, né? Porque em 90 graus, você tem esse primeiro quadrante aqui. Ele é um ângulo maior que 90 graus. Quanto maior que 90 graus ele é? O mesmo argumento seu, 90 mais 45. Ele é um ângulo de 135 graus. Se a gente só usa a lógica nesse problema, a gente descobre que esse ângulo é um ângulo de 135 graus. Por quê? Porque o argumento é o mesmo. Essa é a diagonal de um quadradinho, então vale 45 graus. É os 90 que tinha no primeiro quadrante, mais 45. Mas, poxa, se fosse um outro, como que eu ia chegar lá em 135 graus sem esse argumento? Se fosse um ângulo de 22 graus, 17 graus, 9 graus, 66 graus, sei lá, qualquer que fosse, certo? Como é que eu acharia isso? Olha, vamos usar as definições que a gente tem. O que a gente tem sobre senos e cossenos que a gente viu agorinha ali? Opa, aqui eu apaguei, perdão, 135. Nós temos informações sobre senos e cossenos. Quem é quem? Ah, não lembro. Tudo bem, você tem aqui, você pode voltar, mas se você forçar um pouquinho a cabeça, você lembra. Olha só. O seno é B sobre o módulo. B é quem? É parte imaginária. Lembra? Seno é eixo Y, certo? Então, você vai associando. Seno é eixo Y. Eixo Y é o eixo imaginário, tá bom? Então, vai focando isso. Quem é cosseno? Bom, é A sobre módulo. Poxa, o A é a parte real do número. O seno tem a ver com o eixo X, o eixo real. Então, você vai associando as coisas, tá bom? Que te ajuda a lembrar. Poxa, então vamos escrever aqui, ó, B sobre o módulo. E quem é o cosseno? A sobre o módulo. Quanto vale o Bzinho nosso aqui? Menos 1, né? O B é menos 1. Certo? Perdão, falei besteira. Peço desculpa. Eu acabei de falar que o B é o eixo imaginário e fui lá e escrevi do eixo real. Perdão, certo? Mil desculpa. O seno, o Bzinho vale 1, certo? 1 sobre raiz de 2. Nós já vimos que a gente pode racionalizar, certo? Então, isso dá... Ó, esse é o perigo, gente. Quando a gente acha só o seno... Ah, raiz de 2 sobre 2. 45. Não é 45. A gente acabou de deduzir que o ângulo é 135. Os sinais importam muito pra gente. Eu vou pôr isso aqui até de outra cor, aqui de laranja, tá bom? Quanto vale o Azinho? Menos 1. Menos 1 sobre raiz de 2, se nós racionalizarmos, dá menos raiz de 2 sobre 2. O que acontece com isso? Nós estamos com um ângulo que está no segundo quadrante. Nós sabemos os correspondentes dele no primeiro, né? Porque raiz de 2 sobre 2 com sinal positivo está no primeiro quadrante. Então, você está procurando o correspondente de 45 no segundo quadrante, certo? Isso tem a ver, então, ano passado vocês estudaram o ciclo trigonométrico, gente. Aí, assim, na próxima aula eu faço a revisão completinha para a gente lembrar disso. Mas é o seguinte, vamos pensar aqui que tivessem duas formiguinhas aqui, ó, no ponto A e no ponto A', que é como a gente normalmente utiliza. 0 e 180 graus. Senos e cossenos têm a ver com o valor de x e y, a abscissa e ordenada do nosso ponto. Se eu andei 45 graus no sentido anti-horário, então digamos que eu estou nesse pontozinho P aqui. Então, se esse é o nosso ângulo de 45 graus, o valor de x e y são raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, que é quanto é o cosseno e o seno, certo? Se desse ponto A, que é simétrico, eu voltei 45 graus, então de 180 eu voltei 45 graus. Eu estou em 135 graus, certo? O meu ponto ele vai ter o mesmo y, certo? O mesmo y que tem a mesma altura, e vai ter um x com o sinal trocado, tá certo? Ele vai ter um x com o sinal trocado. Então, o ponto, ele tem coordenadas menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Você voltou 45 graus. Então, quer dizer que no sentido
anti-horário, você andou 135, certo? Esse é assim como você encontra o correspondente. Só que ao invés de 45, esse ângulo poderia ter sido um outro qualquer, certo? Então, só para facilitar a nossa vida, como é que a gente identifica os correspondentes do segundo quadrante? E aí eu fecho a aula de hoje para não passar o tempo, tá bom? Olha só, se você aqui tem um determinado ângulo, alfa, o correspondente a ele no segundo quadrante, em graus, é quem? 180 menos alfa. Ah, e se fosse em radiano? Π menos alfa. O que é que muda aqui para nós? É você lembrar onde que os sinais são positivos e negativos. Poxa, onde que cosseno é positivo? Poxa, quem é cosseno? Cosseno é eixo X. Ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, é onde o X é positivo. Onde que ele é negativo? No segundo e no terceiro. O seno é qual eixo? É o Y. Onde que o seno é positivo? No primeiro e no segundo. Onde que é negativo? No terceiro e no quarto, que é onde o Y é negativo. Observe que justamente acontece isso, olha só. O seno tem sinal positivo e o cosseno tem sinal negativo. Então, o nosso ângulo está no segundo quadrante. No primeiro quadrante, se eu esqueço os sinais, o ângulo seria 45 graus. No segundo é 180 menos 45, que dá 135 graus. Então, qual é a forma trigonométrica do nosso número complexo? Fechando a aula, certo? Z, módulo de Z equivale raiz de 2. Cosseno de 135 mais I seno de 135. Ah, professor, eu não deixo em graus, deixo em radiano. Como é que eu faço? Regra de 3. Ok? Se você fizer essa regra de 3 com calma, o que você vai obter, né? Para não extrapolar o tempo. Eu vou fazer π menos 45 é π sobre 4. Então, eu vou ficar com 3π sobre 4, se você fizer essa continha com calma, tá bom? Isso aqui dá 3π sobre 4. Então, quem é o ângulo, quem é a representação em radiano? Você só coloca aqui um 3π sobre 4, tá bom? Na próxima aula, nós vamos fazer mais exemplos e eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu multiplico e divido números complexos que estão nessa forma. Aí vocês vão ver que o mundo começa a ganhar menos dificuldade, parece, tá bom? Pergunta, gente, dúvida, comentários, sugestões, ódios, desprezo? Tá bom, eu agradeço vocês, viu? Uma boa semana para vocês.